Moça, sai da sacada, você é muito nova pra brincar de morrer. Me diz o que há, o que a vida aprontou dessa vez. Deixa eu te levar pra um café pra conversar, te ouvir e tentar te convencer que a vida é como mãe que faz um jantar. Mas tudo bem, nem sempre estamos na melhor. Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Natália e eu sou terapeuta e estou levando esse projeto Reinventar, né? Porque durante alguns atendimentos eu percebi a necessidade que temos de poder ter um grupo de pessoas, uma rede de apoio na qual podemos ajudar as pessoas a lidar com sentimentos como esse. Música forte essa que a gente ouviu, né? No final da música, ela fala que nós somos programados para cair. Só que, ao mesmo tempo, todos nós também somos programados para levantar. Na música, teve uma frase muito interessante que fala que a vida é como uma mãe que faz o jantar e obriga o filho a comer o vegetal.
Que mãe que nunca fez isso? E que filho que nunca passou por isso? Trazendo isso para o nosso dia a dia, somos muitos os problemas que a vida obriga a gente a enfrentar. Mas esses problemas nos faz bem. Como que é possível nos fazer bem? Isso é o que vamos ver um pouquinho hoje nessa conversa, né? E para falar um pouquinho sobre esse tema tão delicado que traz o Setembro Amarelo, eu convidei a minha amiga e terapeuta, a Luiziana, para estar conosco hoje. Boa noite, Lu, tudo bem? Boa noite, Nath. Boa noite, pessoal. Meu nome é Luiziana, eu sou terapeuta, eu sou colaboradora desse projeto de valorização da vida e nós estamos aqui como semeadores, né, para semear um pouquinho dessa semente, um tema, né, com tanto preconceito ainda pela sociedade. Conta aí, Nath, para o pessoal, como é que surgiu a ideia desse projeto? Bem, esse projeto já é um projeto que já tem um ano, né? Que ele já está andando. Por exemplo, no ano passado, tive a oportunidade de fazer várias palestras presenciais, desde criança a jovens, a adultos, exatamente nesse mês, no mês de setembro, para falar um pouquinho do Setembro Amarelo. E a ideia de criar esse projeto surgiu de uma necessidade que eu tive durante o meu processo de terapia. Eu senti falta de ter alguém com quem contar, de ver pessoas que estavam passando pelo mesmo processo que eu estava passando, que teve que enfrentar os mesmos problemas e que conseguiram se superar. Então, eu tive essa ideia de criar uma rede de apoio onde tivesse grupos para cada segmento, desde segmentos a quem tem tendências suicidas, a dependentes químicos, a alcoólatras, a depressivos, quem tem síndrome de pânico, ansiedade. E eu vi o quanto esse projeto era necessário quando, no final de uma das palestras, numa escola municipal aqui mesmo na cidade, um garotinho de 7 anos de idade, ele chegou para mim e falou assim: tia, eu já pensei em me matar 2 vezes. Aí eu pensei, gente, 7 anos. O que ele sabe da vida? Que problema uma criança de 7 anos tem na vida? Para pensar que a vida dele não vale a pena. E pensar isso 2 vezes. Foi muito forte isso para mim. Então eu vi que era necessário levar isso mais para frente. E a gente percebe, né, uma diferença muito grande depois que nós temos o conhecimento sobre o assunto. Eu, enquanto terapeuta, também atendo crianças, né, e a gente percebe alguns sinais. Eu atendi uma vez um menininho que me falou: morrer, não gosto. Então fala aí um pouquinho agora do Setembro Amarelo, para as pessoas entenderem também a ideia do projeto nesse mês de setembro. Isso. O Setembro Amarelo, né? Ele há muito tempo atrás nos Estados Unidos, um jovem que tinha um Mustang amarelo, ele reformou o carro, pintou de amarelo e usou esse carro para se matar. E aí, durante o funeral desse jovem, familiares e amigos distribuíram cartãozinhos amarelos com fitinhas amarelas para conscientizar as pessoas da necessidade de ajudar um jovem, um adulto ou qualquer pessoa que esteja nesse caminho do suicídio, né? E desde 2014 o Brasil ele adotou o setembro e especialmente o dia 10 de setembro como o dia da prevenção ao suicídio, né? Foi ontem. E a necessidade disso se torna muito grande, porque quando uma pessoa chega a tirar vida, ela não está tirando o problema, ela só está conseguindo transferir esse problema para outras pessoas. E o índice de suicídio é muito grande. Eu vou apresentar aqui para vocês agora algumas estatísticas, né? São alguns números. E esses números, eles são alarmantes. Gente, falar de suicídio não é um tabu. Toda morte é uma tragédia para uma família, para parentes, para amigos. E quando uma pessoa consegue consumar esse ato, né, pode atingir literalmente de 100 a 130 pessoas envolvidas, que são pessoas que vão sentir os efeitos, né, dessa morte, dessa pessoa. Então, a cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo.
Os números, gente, são alarmantes. Pensar enquanto a gente está aqui falando, né, tem gente consumando o ato. A cada 3 segundos, uma pessoa tenta se suicidar. Isso é muito grave. O nosso país, ele é o 8º país do mundo com mais suicídios, né? 8º. Estamos no 8º lugar. É muito alto o índice, né? 30 por dia, são cerca de 12 mil mortes por ano. 75, gente, por cento, é uma porcentagem agora entre homens e mulheres, tá? 75% são homens e 25 mulheres. E a gente se pergunta, né? Por que os homens são tão mais que as mulheres? É porque as tentativas deles são mais eficazes do que as das mulheres. Às vezes o homem tenta uma vez só e consegue, e a mulher tenta mais vezes, né? E aqui no Brasil já existem cidades que o número desse ano, de janeiro até agosto, foi maior do que o ano passado todo, do que 2018, do que os anos anteriores, por conta dessa situação que nós estamos vivendo também. Mas a qualidade desses dados precisam melhorar. Pois, por exemplo, uma pessoa que morre num acidente de carro, vamos supor que bate o carro numa árvore ou num poste. A gente não sabe se ela tentou se matar e a estatística não conta para o suicídio. Essa estatística entra, né, na questão das estatísticas automobilísticas. Então, esses números precisam melhorar muito. No entanto, o suicídio, ele pode ser evitado, né? Existem países que desenvolveram estratégias eficazes de prevenção, programas de saúde mental e de educação. O número total de países com estratégias hoje é menor do que 40. É um grande problema. Os países não investem, né, nesses tipos de programas. Então, por isso que nós estamos aqui hoje. Porque o país, propriamente dito, né, políticas públicas não se então nós temos que nos movimentar. E nós estamos aqui hoje para mostrar que nós somos pessoas comuns. E que nós temos pessoas ao nosso redor que também podem estar passando por situações, mas que nós podemos contribuir com essas prevenções de valorização da vida depois que a gente começa a entender um pouquinho sobre o assunto. É verdade, Lu. Esse número, ele é um número muito grande. Se pararmos para pensar em termos de pessoas conhecidas, a cada uma pessoa que se suicida, 200 tentaram. E a cada 200 que tentou, 400 pensaram em fazer. Ou seja, quem de nós aqui tem 400 conhecidos? Talvez temos pessoas ao nosso lado, na nossa casa, no nosso convívio, né? Que pensam nisso e não nos damos conta, porque não percebemos os sinais. Que essa pessoa, uma pessoa que realmente chega a cometer suicídio, uma pessoa que pensa, uma pessoa que tenta, ela vai dando ao longo do dia, ao longo dos meses, ou até ao longo dos anos e não percebemos. E aí só percebemos que ela pensava naquilo quando ela consegue. Quando realmente estamos lá no dia do funeral dela e sabemos que aquilo não foi um acidente, que aquilo foi provocado. E aí entramos em choque. Então devemos prestar mais atenção, porque cada um tem um motivo particular e bem profundo para chegar a pensar em tirar a sua vida. E prestar atenção em frases como: viver é sofrer, vocês ficariam melhor sem mim, eu não aguento mais, perdi toda a razão de viver, eu não tenho mais solução, não tenho jeito mesmo, eu prefiro morrer. Então devemos prestar atenção também a quando a pessoa começa a perder interesse em atividades do dia a dia, fazer coisas que gostavam, né? A mudar hábitos, a dormir menos. Prestar atenção em tudo isso nos ajuda a evitar que uma pessoa chegue a cometer isso, né? Eu gostaria que você repetisse essas frases para que todo mundo aqui se inteirasse dessas frases.
Repete para nós, por favor. São frases assim, olha. Viver é sofrer. Vocês ficariam melhor sem mim. Eu não aguento mais. Perdi toda a razão de viver. Eu prefiro morrer. Eu não tenho solução. Não sou bom mesmo. São frases assim. Devemos prestar atenção, porque não é frescura. Sim. E aí, Nath, você falou uma verdade, né? Que isso pode acontecer com qualquer um que está à nossa volta. Os sintomas nem sempre são visíveis, são sintomas silenciosos. E por isso nós não podemos ignorar a dor que alguém possa estar sentindo. E quando a gente escuta uma dessas frases, né? A gente está sentindo. Nós estamos vivendo num momento delicado com a pandemia. O isolamento foi necessário, né? Com isso, o enfrentamento de conflitos dentro de casa aumentou. Sabemos que desastres, violência, abusos ou perdas estão fortemente ligados ao comportamento suicida. E ainda existem o fator mais relevante, que é a tentativa anterior, já pode ter tentado antes, né? Mas o que estamos vivendo agora, a ponto de um colapso da economia, pessoas com dívidas, de lidar com estresse, problemas financeiros, término de relacionamento, entre tantos outros. As pessoas estão se sentindo sozinhas pelo isolamento, e é no desespero, no desamparo, é na fragilidade emocional, que ela suportar a dor, e é a dor mesmo, né? Existem sinais, gente, das pessoas que podem estar cogitando isso. E eu chamo de comportamentos observáveis e não observáveis. Pode observar, pode dar conta, né, como a Nath disse as frases aí, de uma frase que a pessoa às vezes disse. E a gente, às vezes, se observar, a gente consegue captar uma mensagem. Então, nós precisamos estar bem atentos, com anteninhas mesmo, para observar, poder ajudar, né? E um dos tipos de pessoa que acontece, por exemplo, eu vou dar exemplo agora, né? Isolamento. A pessoa para de ir ao trabalho ou um lugar de costume dela. Ela se isola num quarto, fica mais no celular. Olha o sinal, né? Outro sinal, o desinteresse, deixar de fazer algo que ela gosta muito, um hobby, sair com os amigos, deixa de fazer aquilo, interesse por aquilo. Outro sinal, gente, e às vezes não dá conta, né? É a alimentação. A pessoa, ela pode parar de alimentar ou ela pode aumentar também, né, a alimentação dela. Outro sinal, agressividade, às vezes muito confundida com uma depressão. Depressão associada com sinais verbais, né? A pessoa tem depressão, mas vive falando essas frases como eu disse para vocês. Estou de risco importantíssimo. A própria depressão, a esquizofrenia, uso de drogas ilícitas, são problemas que a gente poderia resolver se houvesse um tratamento, né? Também tem aquela pessoa que, por exemplo, ela está depressiva já há um tempão. De repente, essa pessoa melhora repentinamente, né? Ela fica muito feliz, demonstra muita felicidade. Pode ser que na cabecinha dela já está passando a ideia. E outros sinais, né, de forma impulsiva. É um fator que pode prejudicar muito, principalmente quem já teve pensamentos anteriores ou tentativas, né? A pessoa perdeu o emprego, né? É um fator, assim, muito importante para a gente estar analisando. Perder alguém muito querido também. Então, são vários os sinais que as pessoas podem nos dar, e se a gente tem um pouquinho de conhecimento, como a gente está apresentando aqui, a gente consegue, né, às vezes, aliviar essa dor. Agora, na pandemia, por exemplo, a gente já está isolado, a gente não pode tocar na pessoa, né? O toque é importante, mas às vezes o olhar fala muito.
E a nossa face ainda está escondida de trás de uma máscara, né? Durante a pandemia, a gente não está vendo a face do outro. É uma questão muito interessante que a gente precisa observar muito as pessoas. Verdade, né? E pode falar, Nath. Então, e existe muitos mitos, Lu, em relação a tudo isso que você falou. Existem Sim, mitos que as pessoas elas levam para a vida e vão acreditando que é só daquele tipo. Você pode falar para a gente sim. um pouquinho deles? Eu preparei uma tela, será que o Gu poderia colocar para gente? Então, olha aí, os mitos e as verdades, né? Então, o que é um mito? Pessoas que falam sobre suicídio não têm intenção de se matar. Mito, né, gente? Qual é a verdade? A maioria das pessoas que falam sobre o suicídio chega ao ato. Ou então, ela está lá falando uma frase o tempo inteiro, né? Ela pode esse ato. A maioria dos suicídios acontece repentinamente sem mito, gente. A maioria dos suicídios é parecido por sinais discretos de comportamentos envolventes. As frases, os comportamentos, a gente precisa observar. Alguém com propensão ao suicídio está determinado a morrer. Mito, né, gente? A pessoa em risco de suicídio, ela apresenta ambivalência entre querer viver e querer morrer. Na verdade, quando ela soma o ato, é porque ela não acredita que tem nada que vai tirar ela daquela dor, que a única coisa que vai resolver a dor dela é a morte. Outro mito. Somente pessoas com transtornos mentais cometem o suicídio. Será? O comportamento suicida é provável quando há sofrimento intenso, insuportável e independente da existência de transtornos mentais. Então, não são só as pessoas com transtornos mentais. Outro mito. Conversar sobre suicídio pode encorajar o ato. Já acreditava, viu? Mas olha a verdade. Conversar abertamente pode fazer com que a pessoa sinta-se acolhida e tenha a oportunidade de obter ajuda. E é o que a gente está propondo aqui hoje, né? Um pouquinho de conhecimento, de conversas com vocês. Outro mito. O suicídio é um ato de covardia, coragem ou falta de Deus no coração. Então, né? Olha a verdade. Suicídio é um ato de desespero de quem já não percebe as alternativas para lidar com a dor. Então, são vários. Pode tirar a tela, por favor, Gu. Existem vários mitos, né, em relação ao suicídio. Conversar sobre suicídio, gente, pode encorajar alguém a consumar um ato? Era isso que eu acreditava. E vocês? Vocês acreditam que algum mito desses é uma verdade? Porque quando a gente ainda não tem o conhecimento, né, a gente pensa que é. Mas eu posso afirmar para vocês que as pessoas, na verdade, são desalentas, desnutridas, de diálogo, né, que pode salvar a vida. Pois ela vai se sentir acolhida se a gente falar disso com ela. Nath, e você? Qual mito que você acreditava, hoje você não acredita mais? Eu acreditava que pessoas que falam sobre o suicídio não têm a intenção de cometer o suicídio. Eu sempre pensei assim, porque, não vai ter coragem de fazer, porque eu sempre ouvi frases como, quem fala não faz, é mais fácil falar do que fazer, e não é. Eu vi que pessoas que falam, elas têm sim intenção de fazer. Por isso que devemos tomar cuidado. E tem um chat, gente, aí no aplicativo. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode colocar lá.
que aí durante a nossa conversa a gente vai respondendo as que forem possíveis responder aqui. Se vocês têm outros mitos que acreditam, tá? Também lá vai ter um link que vocês vão poder entrar depois para ter mais conversas a respeito desses mitos e verdades. E para nos ajudar a quebrar um pouquinho desses preconceitos, desses mitos que foram estabelecidos aí durante talvez toda a nossa existência, né? Nós vamos entrevistar uma jovem que passou por momentos muito delicados, que teve sentimentos profundos e que ela vai mostrar pra gente como que é importante entender que não existe um padrão pré-determinado para uma pessoa que tem pensamentos assim. E também vai ajudar cada um de vocês aqui poder sair daqui hoje capaz de ajudar alguém que está com esse pensamento. Então, eu gostaria de chamar a Tainara Barbosa. Boa noite, Thay, tudo bem? Olá, boa noite. Obrigada, viu, por você ter aceitado estar aqui com a gente hoje, falar um pouquinho da sua vida, se expor um pouco, né? Porque teve vários momentos em que esses pensamentos de que não vale mais a pena viver, de que a vida seria melhor sem você, te afetou muito. Então, eu queria que você contasse pra gente aqui um pouco. Como que foram esses pensamentos? Quando começou ele? Qual idade você tinha? Eu tinha 12 anos quando eu comecei a ter esses pensamentos e é a memória mais longa que eu lembro assim sobre isso, e eu me sentia muito sozinha mesmo, e muito confusa. Eu não tinha muita informação ainda, 12 anos, né? A gente não tem muita noção sobre o que está acontecendo com a gente, com o nosso corpo, com os nossos sentimentos. Os pensamentos eram muito velozes e era um misto de raiva com angústia, então eu não entendia o que estava acontecendo. Então era tudo muito confuso. E eu era muito sozinha mesmo, eu me sentia muito sozinha, como se não tivesse ninguém por mim, sabe? Mesmo que houvesse. É interessante que esses sentimentos, né, às vezes não julgamos ser comum para uma criança, um pré-adolescente, né, tá na plena flor da idade de ter amigos, de divertir, de sorrir, né? E esses sentimentos, como que eles te afetaram? Você sentia que... Eu ficava muito... Se eu conseguia lidar? Uhum. Não, nem um pouco. Eu não sabia lidar nem um pouco com aqueles sentimentos, com aqueles pensamentos. Não. Eu ficava... E isso gerava cada vez mais raiva em mim, porque parecia que todo mundo estava bem, parecia que todo mundo estava levando a vida tranquilamente, e só eu que estava passando por aquela confusão. Todos os jovens na escola, parecia tudo certo, tudo bem. Então eu sentia muita raiva por estar sentindo tudo aquilo. Ai, boa noite. Boa noite. Assim, diante de tudo que você viveu, minha querida, hoje você está aqui, curada, né? Que bom. Mas conta pra gente, hoje você consegue perceber como é que desencadeou esses pensamentos em você? Você disse que você se sentia sozinha, né? Mas tem outros sinais, por exemplo, você deixou de frequentá-lo, você gostava, você abriu mão de coisas que te davam prazer, você perdeu o interesse em se arrumar, ficou mais desleixada com as roupas ou com o cabelo. Conta aí pra nós. Então, começou a ter uma série de mudanças realmente. Eu comecei a ficar um pouco mais madura. Criei e na minha mente eu precisava ser muito adulta, muito responsável. E isso me fez me afastar de coisas que antes, né, brincar na rua, andar de skate, a parar com algumas atividades que para mim eram boas. Eu percebi isso, né, que foi uma mudança brusca. Na época eu achei que foi necessário,
mas hoje eu vejo como foi tão difícil fazer isso para mim. Na verdade, você Com só respeito à roupa, né? Ah, Com respeito às roupas, eu não tinha muito essa questão com roupa, assim, não ficou desleixado, né? Mas eu não me importava muito com me arrumar. Para mim, nada estava bom. Nada ficava bom mesmo. Eu olhava no espelho, botava uma roupa, botava outra, não ficava bom. Então, não tinha por que me preocupar com isso. Não queria esquentar minha cabeça com isso. Mas não ficou desleixada, nem suja. Muito pelo contrário, né? A imagem que eu queria passar era de uma menina responsável. O que é muito contrário do que as pessoas acham que realmente acontece, né? E então, eu não podia dar essa imagem de desleixo. E foi isso. e tinha 12 anos, né? Mas Uhum. apresentavam muitos sinais. E assim, houve alguma perda significativa? Porque também pode ter sido um sinal, né? Desencadeou isso? Sim, um ano antes eu perdi meu pai, embora a gente não fosse próximo, né? Mas foi meu primeiro contato que eu tive com a morte. E a partir daquele momento eu comecei a olhar o mundo de um jeito diferente, né? Que as pessoas estão aqui e de repente não estão mais. É. Foi muita dor, né, Thay? Muita coisa acontecendo em pouco tempo. Mas como que as pessoas te enxergavam naquele momento? Você era taxada como uma menina rebelde? Você era taxada como uma problemática? Ou era sempre aquela filha certinha, aluna certinha, sorria, brincava? Como que é? Não, eu era a boa filha, né? A menina madura para a idade, a menina responsável. Eu até gostei um pouco dessa imagem que foi montada. Eu tive lá os meus momentos, né? Toda criança tem seus momentos de castigo. Mas no geral, eu era a boa filha, a boa aluna. Embora depois de um tempo meu desempenho escolar tenha caído, mas até onde eu pude conseguir manter ele, eu mantive. Então eu era uma boa aluna, uma boa filha, era bem vista. É verdade. Então, olhando um pouquinho para a sua história, dá para a gente poder ter uma noção, né, de como que não existe um padrão pré-estabelecido para uma pessoa que pensa, não existe idade, né, e nenhum padrão social ou familiar para isso acontecer. E muito obrigada por você estar aqui. Quer fazer mais alguma pergunta, Lu? Quero sim. Ela Uhum. contasse para todo mundo, assim, né? Como é que foi? Conseguiu sair, ela está aqui hoje com a gente, né? Então houve ajuda. Como você procurou ajuda? Ou foi alguém que acolheu você? Conta pra gente se houve algum tratamento. Então, a gente passa um bom tempo sentindo esse tipo de coisa, tentando esconder o máximo possível. E quando a gente passa por essa situação, a gente quer esquecer, quer seguir a vida, né? E sendo que não dá. Quando a gente não resolve, não dá. E isso se arrastou, né? Durante um bom tempo, até que uma amiga minha que eu não conhecia há muito tempo percebeu o que estava acontecendo comigo, percebeu como eu estava num estado bem, bem intenso, e ela perguntou se eu queria ajuda. E isso foi muito importante, porque talvez pedir ajuda, talvez eu não conseguiria, talvez eu não falaria. Mas ela percebeu e perguntou, você quer ajuda? Eu falei que eu queria. E essa ajuda foi muito importante. Muitas das vezes ela teve que me carregar pela mão, literalmente, para algumas coisas. Ela me explicou os passos que eu tinha que seguir. A gente não falou de cara sobre suicídio, não. Demorou um pouquinho para chegar sobre esse assunto, mas quando chegamos foi uma conversa intensa, foi uma conversa necessária. E eu senti que aliviou bastante. Era como se tirasse um peso de mim. Alguém saber. E ela me orientou a falar com outras pessoas, a contar para minha mãe, a contar para amigos próximos que iriam se importar. E foi o que eu fiz. Não foi fácil, nem um pouco,
mas a minha mãe acolheu, também procurou médico. Essa amiga também foi em médicos comigo, eu tive que tomar algum remédio para início de conversa, né? E esse tratamento que eu recebi, tanto psicológico como até físico, com respeito a medicamentos, tive que mudar toda uma rotina, toda uma alimentação também. Então, assim, a rede de apoio que eu tive foi muito importante, muito importante. Quando não era uma pessoa que estava apoiando, era outra, porque a carga emocional fica pesada. Então, eu tive apoio de muitas pessoas e isso foi muito importante para mim. E uma das coisas que, assim, eu não tenho nem palavras para dizer o quanto me ajudou, foi um caderninho que essa amiga me deu, um caderninho de recortes. Eu vou até mostrar para vocês, tá aqui do lado, ó. Não sei se vai dar para ler. Ela me deu esse caderninho, tão simplesinho, mas feito com tanto carinho. Ela falou assim, você vai todo dia escrever um motivo para você continuar vivendo. Um motivo que você viu no dia para prosseguir. E foi muito importante, porque foi através dele que eu consegui voltar a desejar, a viver, a sonhar, a querer, a ver um pouquinho mais de beleza na vida. E eu estava até ontem lendo as coisas que eu escrevi e realmente o processo sem esse caderninho teria sido um pouquinho mais longo. Eu agradeço muito, de verdade. Então, Thay, você sentiu acolhida? Alguém pode te observar e te propor ajuda, te segurar pela mão. Uhum. Gratidão, viu? Gratidão por você se permitir estar aqui conosco hoje. Sua história, uma história de superação. Parabéns por você estar aqui hoje apoiando esse projeto. E através do que você viveu, com certeza, sua história pode ajudar outras pessoas. Quem está aqui assistindo você está levando também um pouquinho dessa história e vai acolher alguém, ajudar alguém, com certeza. Isso mesmo, Tainara. Parabéns pela coragem, né? Que eu me emocionei aqui. De vir aqui hoje falar com a gente. E ouvindo você falar, eu lembrei que tem um escritor francês que ele disse assim, olha, um homem que numa crise melancólica se mata hoje, teria desejado viver se tivesse esperado uma semana. Então, o nosso objetivo aqui não é muito. É ajudar as pessoas a aguentar mais um dia. A ter só mais um dia de esperança. Para que ela possa desejar ter a vida de novo. E muito obrigada, viu, Tainara, de estar aqui. O seu exemplo deixa claro que é possível sim uma pessoa com pensamentos suicidas, com tendências suicidas, vencer o suicídio. E, na verdade, quando uma pessoa chega a pensar isso, ou a cometer o ato de se tirar a sua vida, ela não quer acabar com a vida em si. Ela simplesmente quer acabar com aquela dor. E reconhecer isso é muito importante. Porque qualquer que seja a dor, qualquer que seja a pessoa, seja uma depressão, uma ansiedade, um desespero, ou uma crise econômica como a que todos nós, né, com certeza está passando por um tipo de crise nesse momento de isolamento, qualquer dor que seja, ela é tratável. Você pode sim superar isso e pode conseguir combater qualquer sentimento de desesperança. E é interessante que teve uma pergunta que fala exatamente sobre isso aqui. Como é que um adolescente pode fazer quando o responsável não acredita ou minimiza a dor desse adolescente? A primeira sugestão que eu dou para essa pessoa é tentar falar. Falar é a solução. Falar como se sente. Às vezes no início vai ser difícil, mas faça como a Tainara escreve. Coloca lá um caderninho e escreve. Se não conseguir se expressar, procure ajuda. Se for o caso de um pai, uma mãe,
talvez tenha vergonha ou medo de falar do assunto, procure um amigo, procure um apoio, porque qualquer dor, ela é tratável. E não devemos minimizar a dor de ninguém, porque cada um tem um motivo particular e profundo para chegar até um pensamento dele. Não é, Lu? Verdade. Existem vários tipos de ajuda, né? Eu vou citar algumas aqui para vocês, tá? Nós temos telefones 24 horas à disposição das pessoas. Nós temos o 188, que é do Centro de Valorização da Vida. Esses são canais de comunicação onde a pessoa não precisa se identificar. A pessoa pode falar abertamente sobre os medos, os anseios e problemas que a levaram a escolher tais caminhos. Essas ligações são sigilosas, né? E é uma forma de ajudar a pessoa. Saber esses números, às vezes, pode salvar uma vida. Nós também, né? Quantas coisas que nós podemos fazer para ajudar. A primeira, por exemplo, bom observador. Lembra que a Tainara disse que a amiga dela perguntou se ela queria ajuda, se ela precisava de ajuda? Essa amiga deve ter observado, né? Às vezes a gente já conhece alguém que enfrenta problemas mentais ou que está passando com muita dificuldade. Ser observador dessa pessoa, ficar atento ao seu redor. Quem ao seu redor tiver, você observa, observa, observa. A segunda coisa é ter uma percepção de não estar bem e aproximar dessa pessoa, né? Se observou, aproxima dela. Pergunta para ela, como é que você está hoje? Está tudo bem com você? Dizer às vezes um eu te amo para essa pessoa pode salvar a vida dela. Terceira coisa, se a pessoa te der abertura, escuta, ouve julgamentos. Não precisa te falar muita coisa. Agora, nesse momento, às vezes, ligar para uma pessoa que você sabe que está enfrentando algum tipo de problema, né? Demonstrar o quanto a pessoa é importante para você. Procurar entender, nunca julgar. É só demonstrar, gente, amor e empatia. Se colocar no lugar da pessoa, demonstrar um pouquinho de amor. Às vezes você está dando oportunidade para entender que tem sentido. E, por último, não tenha medo de tocar no assunto, né? Já foi tabu. Vamos vencer esse preconceito. Seja só ouvinte. E dessa forma, né? Com certeza nós podemos salvar muitas vidas, né, Nath? É verdade. Podemos sim, né? Como tratar uma pessoa que já tentou suicídio e que se sinta indigna de confiança ou vigiada? Primeira coisa a se fazer é ouvir essa pessoa. E depois também você pode encaminhá-la ela a um profissional de saúde, seja um médico, um psiquiatra, um psicólogo, um terapeuta, mas encaminhe. Porque se ela já tentou de alguma maneira, será que ela resolveu esse problema? Ou ela ainda precisa de ajuda para lidar com aquela dor que levou ela a pensar? Porque cada um de nós aqui tem um papel muito importante na vida de alguém. Mas quando uma pessoa passa por um período ou uma crise tão profunda de chegar a pensar ou tomar uma atitude suicida, frases como você tem que parar de ter pena de você mesmo, levanta daí, vamos. Muitos estão em situação pior, todo mundo tem um dia ruim. Isso é porque você precisa de conhecer mais a Deus, colocar Deus no coração. Tem pessoas que estão pior que você. Essas frases, gente, não ajudam ninguém. Muito pelo contrário. Tem um estudo feito pelo Centro de Prevenção de Suicídio lá na Suíça. E tentativas de suicídio, eles dizem que um fator determinante para uma pessoa que chegou a cometer um suicídio ou a tentar é a falta de confiança nela mesma e nas pessoas que a cercam.
Então, falando essas frases, você tira a confiança daquela pessoa. Tira a confiança dela em você e na própria pessoa que está ouvindo a frase. É como se ela encarasse que a vida dela ali não vale mais a pena mesmo. Tem pessoas que merecem mais. E se precisar, olha, alguém pediu para repetir os números. Os números são 188, que é do CVV, 141. Pode ligar para o SAMU também, pode ligar para um hospital. Ou o melhor número. Eu não sei aqui qual que é a religião das pessoas que está aqui, mas o melhor canal também é uma oração. Você sentar e conversar. Conversa com Deus, conversa com Jeová. Ele vai te ajudar. E converse com um amigo. Né? Falar o quanto que essa pessoa, você chegar para alguém hoje e falar o quanto que ela é importante para você, quanta falta ela vai te fazer. E, se necessário, insista. E tenha certeza que essa pessoa procurou uma ajuda. Tenha certeza que ela vai procurar ajuda necessária, uma ajuda profissional. Porque se chegou a esse ponto de tentar, ela precisa de uma ajuda profissional. Seja no início com medicamentos, seja de um acompanhamento terapêutico por um tempo. Né? Isso não vai minimizar a pessoa, não significa que ela está louca, ou que ela vai se tornar dependente de remédio. Não, gente, não é isso. Ela precisa, sim, de uma ajuda imediata. E talvez a melhor ajuda que você vai dar para a pessoa nesse momento é fazer como a Tainara mencionou que fizeram com ela. Leva ela ao médico, leva ela a uma terapia, leva ela a um psicólogo. Mas não deixe ela sozinha. Não deixe ela enfrentar e passar por isso sozinha. Porque o contato íntimo com as pessoas, o amor e se sentir valorizada é o que vai fazer essa pessoa ver que a vida dela tem valor. Né? É interessante que tem uma ilustração que diz assim, uma pessoa ela não consegue subir uma montanha em um passo só. Mas se ela der um passo de cada vez, ela com certeza vai chegar lá no topo da montanha. E assim, com o nosso dia a dia hoje. Né? É assim com os nossos problemas. Se nós dermos um passo de cada vez para resolver os problemas, se valorizarmos um dia de cada vez, a gente pode sim chegar lá no topo da montanha, lidar com esse sentimento conflitante. E eu queria propor para vocês aqui agora uma sugestão. Queria que cada um de vocês parassem e pensassem um pouquinho em alguém. Em alguém que você saiba que talvez esteja passando por um momento de desesperança como esse que a gente citou aqui. Alguém que vocês, quando Tainara estava contando a história dela, vocês se lembraram. Pense em alguém, só uma pessoa. E quando a gente terminar aqui hoje, ligue para essa pessoa. Ligue para ela, fala para ela o quanto ela é importante para você, o quanto você se importa com ela. Só faça uma pergunta. Você está bem? Precisa de ajuda? Se você conseguir deter uma pessoa por apenas algumas horas, você pode salvar a vida dela. E a vida é importante. E para finalizar, gente, eu gostaria de passar um vídeo para vocês. Um vídeo que viralizou, né, na internet. Hugo, você pode colocar para a gente, por favor? Só um minutinho, já vou colocar. Ok, eu aguardo. Quando alguém pensa em suicídio, ela quer matar a dor e não a vida. Setembro Amarelo. Esse é o mês que merece a sua atenção. O Brasil tem o maior número de depressão na América Latina. Muito triste, né? O pouco que você faz já é o mundo. A gente pode sim mudar essa realidade. E existe muito preconceito na depressão. Depressão não é frescura, não é bobagem, não é fraqueza, não é falta de fé, não é preguiça. Depressão é doença como qualquer outra. É preciso ser forte para pedir ajuda. Por isso,
toda a sua atenção, todo o seu apoio e o seu respeito. E eu, Celine, e eu, Betina, estamos aqui para ajudar. E se é um apoio nessa causa, estamos juntos nessa. Quando alguém Então, gente, é exatamente isso aí, né? Não é frescura. Uma pessoa pensar nisso não é falta de fé. E tem duas perguntas importantes aqui, olha. Como uma pessoa está passando por um momento de crise com pensamentos suicidas, o que ela pode fazer nesse momento? Lá no grupo, que foi colocado o link no início desse chat, nós vamos disponibilizar matérias e técnicas que as pessoas elas podem usar nesse momento, tá? E é interessante também, gente, que eu vou pedir para quem está no grupo, não saia do grupo. Ou alguém que não esteja no grupo, entre no grupo, porque amanhã à noite nós vamos fazer uma premiação, né? A gente vai sortear uma pessoa que vai poder ter uma sessão terapêutica pro bono comigo e com a Luziana. E essa sessão terapêutica, ela pode ser para você, a pessoa que for sorteada, ou ela pode transferir para alguém que ela saiba que tem a necessidade nesse momento. Então, por favor, não saia do grupo, porque lá também vamos disponibilizar artigos e as perguntas que foram feitas aqui, que não foram respondidas, nós vamos responder no grupo também, tá? E tem outro link também no início do chat, que é um link que vai direcionar vocês para cada grupo de apoio específico, né? Nesse link vocês vão encontrar grupos para cada segmento. Depressão, toque, bullying, suicídio, até para quem está acima do peso. São grupos que vamos montar uma rede de apoio para que vocês saibam que nós não estamos sozinhos, ninguém está sozinho com essa dor. E que cada um pode superar qualquer desafio que for apresentado para ele. Assim como que lá na música nós vimos, nós podemos sim superar, mesmo que a gente caia, a gente pode levantar mais forte, tá bom? Eu agradeço todo mundo que tirou esse tempinho para estar aqui, para ouvir a gente hoje. E lembre lá, quando sair daqui, pense em alguém e ligue. Muito obrigada por vocês estarem aqui, tá? Obrigada, Lu, pela sua disposição. Obrigada, Gustavo, por estar na parte técnica. E Thay, muito obrigada por você vir aqui poder falar pra gente como que foi a sua vida, como que foi a sua vivência e como que você conseguiu superar isso. Tá bom? Ok, gente, eu agradeço de estar aqui, de poder compartilhar, de poder falar um pouquinho sobre o que aconteceu comigo e que pode muitas pessoas se identificar e outras pessoas lembrar de alguém próximo, né? Então, obrigada por essa oportunidade, meninas. De nada. Obrigada, Nath, pelo convite. Né? Estamos aí colaborando com o projeto e tentando salvar vidas, que é o mais importante, plantando essa sementinha que é levar um pouquinho de conhecimento para quem não tem, para que vocês também possam ajudar outras pessoas, viu? Tenha uma boa noite. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Tchau, boa noite, obrigado. Nada. Bruninha.